Oi, gente, tudo bem? Que alegria ter você aqui no canal. Que bom que você passou aqui para vir me encontrar mais uma vez. Obrigada a você que já é inscrito. Obrigada a você que se inscreveu há pouco tempo, que chegou há pouco tempo por aqui. Eu fico muito feliz de ver aí a nossa comunidade crescendo, mesmo que devagarzinho, mas crescendo. Sempre por semana tá aparecendo novos inscritos. Eu fico muito contente de ter gente nova por aqui, se somando àqueles que já estão há muito tempo, né? Bom, você viu aí a capa desse vídeo, né, e a thumbnail desse vídeo, falando assim, Deus não gosta de mim, ou Deus está contra mim, né? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Hoje eu quero falar sobre esse assunto porque às vezes a gente vive situações na vida, né, e a gente pode ser levado a se questionar, a se perguntar, né, poxa, será que Deus não me ama? Será que Deus não gosta de mim? Deus está contra mim? Porque só acontece coisa ruim na minha vida, então é porque Deus está pesando a mão sobre mim, Deus não gosta de mim, né? Eu quero contar um pouco da minha história, especialmente porque nesse momento eu tenho vivido uma nova situação e eu quero fazer um pouco de um resumo da minha vida para ilustrar essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, né? Quem é do canal há muito tempo sabe que o primeiro vídeo que eu gravei aqui foi para contar sobre uma trombose cerebral que eu tive há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás mais ou menos. Eu era casada há 2 anos, né? E tive uma trombose, eu usava anticoncepcional na época, e eu tive um coágulo, né, que foi para o meu cérebro, e esse coágulo entupiu uma veia, a veia transbordou sangue para o meu cérebro. Foi uma trombose cerebral. Na época eu não sabia do quanto isso era grave, mas eu fiquei internada, né, 8 dias internada no hospital. E depois é que eu fui aos poucos descobrindo que eu tinha tido algo muito grave, muito sério, que poderia ter me deixado sequelas, né? Aí, há pouco tempo atrás, eu vim aqui de novo e contei para vocês que eu tive uma nova trombose. O que aconteceu? Eu fui ao médico e fui pegar um Uber para ir a esse médico. Acabei caindo no chão, na rua, quebrei o meu pé, aí tive que imobilizar o pé, eu quebrei o 5º metatarso, fiquei com o pé imobilizado e 20 dias depois que eu quebrei o pé e imobilizei, eu tive uma trombose na perna, e essa trombose, na verdade foram 3 tromboses, e uma delas subiu para o meu pulmão e eu tive uma embolia pulmonar. Então eu fui de novo, fiquei internada, fui para UTI. Quem já estudou, leu alguma coisa sobre embolia pulmonar sabe que é algo extremamente sério. Eu pensei que fosse morrer, fiquei com muito medo, muito assustada e tal. E agora, recentemente, há um mês e pouco atrás, fazendo os meus exames de prevenção, eu faço todo mês de julho, né, os meus exames de prevenção, na época das férias, porque eu sou professora, e eu faço todo ano, nunca dá nada, tá sempre tudo muito bem, tudo muito certo. Só que dessa vez descobriu-se um nódulo na minha mama esquerda, um nódulo maligno, um carcinoma ductal em estágio 2, estágio inicial, mais um câncer de mama, né, que eu descobri e estou já me preparando para ser operada, né, na próxima semana. Até quis gravar aqui antes de ser operada para vocês. Eu sou uma pessoa que frequento a mesma igreja a minha vida toda. Desde os 6 anos de idade, eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu nunca mudei de igreja, nunca mudei de endereço. Sempre frequentei o mesmo lugar. Desde que eu me integrei à vida da igreja, Deus tem me chamado para colaborar, né, com os talentos que Ele tem me dado. Eu sempre passei nessas décadas ali naquele mesmo lugar, naquela mesma comunidade, tentando servir com as minhas deficiências, com os meus erros, tentando acertar, né? Mas tentando servir ali naquela comunidade onde eu tenho recebido muito de Deus durante todos esses anos. E algumas pessoas me questionaram isso. Sara,
a gente vê você trabalhando na igreja, a gente vê você ali integrado à igreja e tal, e essas coisas acontecem com você, né, repetidamente. A sua saúde tem sido severamente afetada ao longo desses anos. Você teve uma trombose cerebral, um AVC, quando muito jovem. Ninguém tem isso, você teve. Aí depois você teve uma embolia pulmonar e agora você está com câncer de mama. O que está acontecendo? O que tem de errado, né? Será que Deus está contra você? Por que Deus está pesando a mão na sua vida desse jeito para que essas coisas todas aconteçam com você? Foi isso. Faltou perguntar assim, quem é que pecou, né? Foi você ou seus pais? Para aquela mesma pergunta que foi feita pelos discípulos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu não sou uma super crente, tá? Quero dizer para você que eu sou uma pessoa que leva a sua vida cristã pela graça de Deus, muitas vezes com muitas falhas, e se tem uma coisa que eu não sou, é uma super crente. Mas, ao longo desses 3 grandes acontecimentos na minha vida, Deus, na sua infinita graça, não tem permitido que eu questione a Deus. Às vezes eu questiono as circunstâncias, às vezes eu questiono a mim mesma, mas eu não questiono Deus. Eu não acho que Deus está contra mim, às vezes eu questiono a mim mesma, mas eu não questiono Deus. Eu não acho que Deus está contra mim, pelo contrário, eu acho que Deus está por mim, Deus está comigo, né? Porque se Ele não estivesse comigo, eu não teria passado por essas situações da forma como eu passei. É um mar que está ali, né, muito bravio, muito nervoso, e você está lá com o seu barquinho pequeno naquele mar, e o Deus que também está no barco, que é a sua vida, ordena para a tempestade se acalmar. Então, nessa perspectiva, eu não teria passado por todas essas situações se Cristo não estivesse no barco. Se Cristo não estivesse no barco da minha vida, eu teria sucumbido, eu teria submergido, eu teria me afogado e morrido ali na primeira ocorrência, na primeira vez. Então, pela graça de Deus, eu tenho conseguido seguir, mas eu sigo porque Cristo está no barco, né? Eu descobri então há um mês, um pouco mais de um mês, fazendo um exame de rotina, a minha mamografia, né? Quem tem mais de 40 anos tem que fazer mamografia todo ano. Isso é uma das formas que Deus tem para ajudar a gente a cuidar da nossa saúde, por meio da ciência, né? E eu fui fazer os meus exames e a mamografia constatou um nódulo de 1 centímetro na minha mão esquerda. E aí, fazendo investigação, depois eu passei o mês de julho todo fazendo exames e punção e biópsia, enfim, um monte de coisa. E aí constatou-se então que é maligno, né? E eu preciso agora fazer uma cirurgia e dar início ao meu tratamento. A minha cirurgia está marcada. Depois da cirurgia que vai ser decidido se vai ser necessário fazer quimioterapia, radioterapia, enfim. Eu não sou perseguida por Deus. Se a gente olhar para o mundo, as pessoas sofrem. E o próprio Jesus falou, olha, vocês vão passar por aflições. Tem jeito, todo mundo passa. O cristão não está imune às aflições. Jesus não me prometeu uma vida sem problemas, uma vida sem doenças. Deus, Ele não me prometeu nada disso. Isso não está no pacote da vida cristã, que a gente não vai sofrer. Se você está num lugar, congrega num lugar, onde a liderança fala para você que a sua vida vai ser sempre de alegria, de prosperidade, de muito dinheiro no bolso, de muita saúde esbanjando, isso é mentira. Isso não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho da cruz, né? Porque se fosse assim, a coisa já começaria errada com os discípulos mesmos. Que tirando o apóstolo João, todos eles tiveram mortes trágicas, dramáticas, terríveis, dolorosas.
Então não é verdade que a nossa vida vai ser perfeita no sentido de que o cristão não vai ser atingido por aflições, né? Se fosse assim, Davi não teria perdido seu filho, seu primeiro filho com Batseba. Se fosse assim, Jó não teria perdido 10 filhos no mesmo dia, né? Se fosse assim, o apóstolo Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo. Se fosse assim, o próprio Cristo não teria morrido daquela maneira tão severa, tão dolorosa, tão terrível, tão amarga. Então, a nossa vida é uma vida que está permeada, atravessada por esses acontecimentos. Não é porque Deus está contra mim nem contra você, é porque isso é da vida. Tá, então qual é a vantagem de eu ser cristão se a minha vida eu vou ter aflições assim como os outros têm aflições? Você imagina lá no barquinho, né? Em que os discípulos estão, que começa aquela grande tempestade, um barquinho, nós estamos falando de 2000 anos atrás, um barquinho aqui naquele mar revolto, e os próprios discípulos que estão acostumados com tempestades estão apavorados com isso. Então era uma tempestade terrível, mas Jesus estava no barco. E Jesus ordena para as forças naturais que elas se acalmem, falar para o vento e para a tempestade, calar a boca, ficar quieto. Jesus estava no barco. A diferença é que Jesus está no barco. Jesus está no meu barco, Jesus está no seu barco. Imagina você viver, passar por um AVC hemorrágico, você passar por uma embolia pulmonar e depois você enfrentar um câncer de mama se Jesus não estiver no seu barco. Isso é impossível. Eu tenho essa convicção de que as pessoas cristãs sofrem, mas Jesus está no nosso barco. Jesus não está contra mim, Jesus é por mim. Porque foram situações que eu passei na minha vida, das quais eu não guardo sequela. Eu só guardo o testemunho que eu tenho, na medida do possível, sempre trazido para vocês aqui ouvirem. Então, assim, será que Jesus não esteve comigo? Será que Jesus não está comigo, me ajudando a viver esses dramas, essas situações difíceis? Eu vou ser boba, eu vou ser, nesse momento, me virar contra Deus e começar a reclamar? Ah, Deus, mas eu te sirvo, eu sou fiel ao Senhor, eu nunca me desviei, eu sou não sei o quê, e o Senhor vai me devolve dessa forma? Gente, vocês acham que eu vou ser boba de começar a reclamar, praguejar contra a única pessoa que durante todos esses anos esteve comigo passando por todas essas situações? Não, eu não posso fazer isso. Quando a gente vive situações difíceis, a gente entende muito melhor que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não conseguimos acrescentar um minuto a mais na nossa vida. Se Deus não quiser que seja assim, nós não temos nenhum poder. E eu, que passei toda a minha vida ouvindo do Senhor, pregando sobre Deus, que Deus está conosco, que Deus é amor, que Deus é fiel, eu vou pegar no meu momento de tribulação e vou começar a praguejar e reclamar? Não. Deus não é contra mim, Deus é por mim. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que eu aprendo com isso? Deus tem me ensinado a amá-lo. Deus tem me ajudado a amá-lo. Porque até para amar a Deus eu preciso dele. Ele tem me ajudado a aprender a amá-lo a cada dia. Então, eu creio que todas as coisas que acontecem comigo, seja porque Deus permitiu, seja porque o próprio Deus quis que elas acontecessem, não é para me destruir, mas é para me levantar, para edificar no meu coração um testemunho de fé, de dependência do Senhor. Então, eu quero dizer para você que está vivendo momentos difíceis, às vezes recorrentemente, está passando por situações uma atrás da outra, que são situações difíceis, que você começa a questionar, poxa, mas Deus está implicado comigo mesmo, né? Deus está pegando no meu pé, Deus isso está pesado.
A nossa diferença é que Jesus está no barco, Jesus está no seu barco. E Ele prometeu que Ele vai continuar conosco até o fim. E essa é a nossa vantagem, a nossa grande vantagem sobre aqueles que não conhecem a Deus e que não querem a companhia do Senhor. Jesus está no nosso barco e se Ele quiser, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar as forças externas a nós ou vai acalmar as forças internas a nós, né? Que são aquelas tempestades que vêm no nosso coração, na nossa mente. Eu quero dizer para você que quando eu descobri que eu estava com esse, que eu estou ainda, né, com esse câncer de mama, eu chorei muito. Sim, eu tive o meu momento de falar, e agora, Senhor? Eu tenho um filho de 10 anos, Senhor. Como se Deus não fosse capaz de cuidar de todas as coisas, né? Eu fiquei triste, eu fiquei pensando, Senhor, eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu fiquei, às vezes, sem dormir. Eu tô falando isso para você saber que eu não sou uma super crente, que não chora, que não sente, que não fica com medo. Eu sou uma pessoa normal, mas Jesus está no meu barco. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu que eu vivesse mais essa situação, o Senhor vai me ajudar a passar por isso, porque isso é uma promessa do Senhor que não ia me deixar sozinha. Então eu tô crendo nisso. Então eu te peço, Senhor, acalma as minhas tempestades internas para que eu possa passar por isso, da maneira que o Senhor deseja que eu passe, para alcançar o teu propósito, para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Me ajuda nesse momento, Senhor, a caminhar por essa estrada, segurando a tua mão, sabendo, crendo que o Senhor está comigo, crendo contra aquilo que eu vejo, que o Senhor me ajude a passar por isso. E Deus tem me ajudado. Não coloque Deus como seu inimigo. Coloque Deus como seu amigo, como aquele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer por você, que é aquietar aquelas tempestades internas do seu coração e da sua mente. Deus está com você. Ele está por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Jesus, ele foi dado por Deus para trazer paz para as nossas tempestades internas, para aquietar o nosso coração e saber que Ele está conosco. Deus não é contra nós, Deus não nos odeia, Deus não quer nos destruir. Deus quer construir em nós um testemunho forte da sua existência, do seu amor e do seu poder. É isso que eu creio e é isso que eu quero que você creia também. Tenha Deus como seu amigo, como seu protetor, como aquele que está por você e não contra você. Eu vou fazer minha cirurgia, vai ser feita no dia 8 de setembro, às 13 horas. E tudo vai ser como Deus quer que seja, né? Depois da cirurgia que eles vão definir se eu vou precisar de quimioterapia, se não vou precisar, se vou fazer mais alguma coisa depois. Mas Deus está conduzindo todo o processo. Eu não sou uma coitadinha, eu não sou uma perseguida de Deus, tá? Eu sou alguém que Deus ama e os problemas acontecem com todas as pessoas. Mas Jesus está no barco. E é Ele que, no momento que Ele quiser, pode dizer para a tempestade se acalmar. E a minha tempestade aqui interna, que era a pior, né? Daqui do meu coração, da minha mente, da ansiedade, essa tempestade Jesus tem acalmado. E é na força do Senhor que a gente prossegue, que a gente segue, que a gente caminha segundo a vontade e o propósito dele. Compartilhe esse vídeo com quem está aí precisando ouvir essas palavras, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.